agradecer o apoio que vocês têm me dado aqui nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? Nesses últimos vídeos. Muito obrigado de verdade. Eu queria conseguir estar um pouco mais frequente, mais ativo, né? Mas ainda não consigo por conta de limitações de equipamentos. Eu queria contar também com esse seu apoio, né? Para você se juntar à minha oração e pedir ao Senhor que abra aí as portas para que o mais rápido possível a gente consiga fazer investimentos em equipamentos novos e melhores, tanto para melhorar a qualidade do vídeo e do áudio, quanto para conseguir ser mais frequente aqui e trazer esse conteúdo num tempo mais curto, né? E sem mais demora, né, dadas aqui as minhas satisfações e feito aqui os meus agradecimentos, eu queria dar continuidade, né, aos nossos pensamentos aqui. Hoje a base da nossa meditação vai ser Mateus capítulo 4, os versículos 19 e 20, e a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, então Jesus lhes disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Aqui eu queria falar sobre 3 pontos muito rápido do que vai custar para você esse chamado. Mas antes de citar esses 3 pontos, eu queria trazer um plano de fundo aqui sobre esse texto, um texto bem conhecido. Então a gente não vai ler o texto todo, né, para ser bem objetivo. Eu só vou trazer um panorama. Aqui haviam 2 irmãos em um barco pescando, né? E depois de terem trabalhado a noite inteira, não terem tido nenhum tipo de sucesso, Jesus se apresenta até eles e diz assim, eu posso usar o barco de vocês para fazer uma pregação? Eles aceitam. Jesus então, depois de pregar, vira para eles e diz assim, lancem as redes para o outro lado. Ele diz, Senhor, tendo trabalhado a noite inteira e não tendo pegado nada, nós já estamos cansados, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E aqui é a primeira coisa que eu queria te dizer, que o chamado vai te custar. Ele vai te custar vulnerabilidade. E por que isso? Porque antes que o Senhor te envie para uma missão, Ele tem por interesse te restaurar. Sabe, às vezes a gente vive coisas da nossa vida, seja familiar, seja no nosso meio de trabalho, seja no nosso ambiente educacional, na escola, na faculdade, a gente passa por certas coisas na vida que deixam marcas. E no momento onde nós somos confrontados acerca disso, nós temos 2 opções. Hoje nós somos aquele tipo de pessoa que se fecha, que finge que tudo está bem, que nada aconteceu, segue em frente, vamos tocar, porque afinal de contas a vida não para, ou você reconhece, é verdade, eu tenho um problema e eu preciso ser restaurado. Sabe quando Jesus chega para Pedro e diz assim, lança as redes para o outro lado, ele podia dizer assim, quem é você que está tentando me ensinar a minha profissão? O pescador sou eu. Você não é pescador, você não sabe do que você está falando. Como é que você quer me ensinar a fazer algo que não é a sua profissão? Eu sou profissional nessa área. Mas ao invés disso, ele tem uma postura diferente e ele se abre em vulnerabilidade para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, se alguém me falasse de pescaria hoje, nossa, é perigoso eu pegar essa pessoa pelo pescoço. Mas alguma coisa que o Senhor pregou aqui me deu fé suficiente para lançar as minhas redes sobre a tua palavra. O que vai te confrontar? É a palavra do Senhor. Em algum momento, nessa caminhada para viver o seu chamado, a palavra do Senhor vai te trazer confrontos naturais. Eles vão acontecer. E nós temos 2 opções. Ou nós nos fechamos fingindo que está tudo bem e que nada aconteceu, ou nós aceitamos aquele confronto e reconhecemos, Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu não tive êxito nenhum, mas eu vou aceitar a palavra que o Senhor está lançando sobre mim. Sabe, então aqui é a primeira coisa que o seu chamado te custa. Te custa verdade, te custa transparência, te custa ser vulnerável. Sabe? E o texto segue dizendo que então ele o fez,
lançou as redes, fez a maior pesca da vida dele, a ponto de que o barco quase se afundava de tanto peixe que ele pescou. Só que aí então Jesus vira para ele e diz assim: sigam-me e eu farei de vocês. Então olha só, qual é a segunda coisa que o chamado custa? Custa capacitação, custa investimento, custa tempo, custa sentar para aprender. Ele diz assim: agora vocês estão habilitados para pescar peixe, mas eu farei de vocês pescadores de homens. Então olha só, talvez a gente chegue diante desse cenário de chamado, de missões, e a gente não sabe entender o porquê que o pastor não dá oportunidade, o líder do departamento não dá oportunidade, a gente cava, a gente caça, a gente se coloca à disposição, às vezes a gente se torna até aquele chato insistente que vira para todo mundo e diz: ó, se precisar de ajuda eu tô aqui, hein? Pode contar comigo. Ei, fulano, se precisar eu tô aqui, pode contar comigo. E parece que nessa hora ninguém te enxerga, ninguém te vê, ninguém te dá oportunidade, porque talvez esteja no seu momento de aprender, de ser capacitado para se tornar um pescador de homens, de ser capacitado para fazer algo que você não tem ainda capacidade de fazer. Veja só, como é muito comum nós chegarmos em alguns lugares da nossa vida pensando que tudo aquilo que a gente já viveu, e não só o que a gente já viveu, mas também tudo aquilo que a gente já superou, nos tornou pronto para estar aqui. E olha que quando a gente olha para Jesus e a palavra nos confronta, a gente pode ter uma surpresa de que nós não estamos tão capacitados assim. Então o chamado custa humildade. A humildade de reconhecer que talvez eu precise realmente passar um tempo mais em aprendizado. Talvez realmente eu precise levar mais um livro. Talvez realmente eu precise ir para uma escola missionária ou ir para uma escola de ministério. Talvez realmente eu precise ser aquele cara que carrega a pasta do meu pastor e a Bíblia dele e fica sentado na primeira fileira anotando tudo que ele está falando, porque eu estou no meu processo de ser desenvolvido e capacitado para. Apesar de eu já ter vivido muita coisa e de ter tido muita experiência, talvez seja necessário eu assumir que para isso que o Senhor está me chamando, eu ainda não estou pronto. E aqui a gente entra no último ponto, né, que o versículo 20 vai dizer assim: e eles deixaram as redes e imediatamente seguiram Jesus. O teu chamado vai te custar renúncia. Às vezes a gente quer transicionar fases da nossa vida sem perder coisas. Em alguns momentos isso é possível, mas em outros momentos isso não é possível. Às vezes, para fazer transições, é necessário abrir mão, é necessário renunciar, é necessário deixar coisas para trás que não combinam mais com a estação atual. E aqui, quando o Senhor chama Pedro e diz assim: larga, deixa, é um cenário muito interessante, porque ele tinha as redes vazias agora há pouco e Jesus ainda não chama ele. Mas depois de um tempo as redes estão cheias e aí é então que Jesus fala: deixa agora e me segue. Cara, olha que loucura. O que é mais fácil? É abandonar rede vazia ou é abandonar rede cheia? E por que isso acontece com a gente? É para que a gente entenda que servir Jesus não é atalho. Servir Jesus é caminho. Sabe, às vezes a gente olha para a vida e pensa: eu vou tentar isso, eu vou tentar isso, eu vou tentar isso. Se nada der certo, aí Jesus pode contar comigo. Ah, eu vou estudar, eu vou tentar um concurso, eu vou fazer faculdade. Se nada der certo, então eu vou para o campo missionário. Ah, eu vou fazer isso, eu tenho um plano A, um plano B. Se nada der certo, viver o meu chamado é o plano C. Mas veja só que não é assim que Jesus faz com Pedro, não foi assim que Jesus fez comigo e olha só, não é assim que Jesus vai fazer com você. Jesus não está esperando tudo na sua vida dar errado
para que então você esteja disposto a servir e a seguir aquilo que Ele destinou para você. Sabe, talvez nesse tempo onde talvez tudo esteja indo tão bem na sua vida, o Senhor tem uma expectativa de que você se posicione. E aqui eu queria te chamar a atenção acerca de duas palavras muito parecidas, que às vezes podem ser confundidas, mas que têm significados distintos. É a disponibilidade e a disposição. Nem todas as pessoas que estão disponíveis, elas de fato estão dispostas, sabe? E a renúncia é o que separa os disponíveis dos dispostos. A disponibilidade, ela talvez seja uma realidade ou talvez não. Talvez o seu tempo seja muito corrido, talvez a sua rotina seja muito atarefada, mas se você está disposto, você encontra um meio. Se você está disposto, você dá um jeito. Se você está disposto, você aceita o desafio. Enquanto em contrapartida, pode ter alguém com tanta disponibilidade. Alguém que você olha e fala assim, nossa, se eu tivesse os recursos que fulano tem, se eu tivesse o tempo que fulano tem, e ele tem tanta coisa e está desperdiçando, é porque talvez ele esteja disponível, mas ele não esteja disposto. E onde é que essas duas coisas elas se encontram de fato? É na renúncia. É na renúncia que a disponibilidade encontra uma disposição. E quando essas duas coisas se encontram, elas se transformam em uma atitude. E aqui fica essa reflexão, que pode ser que a gente tenha se encontrado em alguma dessas três fases de preparação para cumprir o chamado. Sabe, talvez a gente esteja na fase de ser vulnerável, de ser transparente, de buscar uma restauração no Senhor. Talvez a gente esteja na fase de ser capacitado, de ter paciência, de ter um pouquinho de humildade e entender que a gente não está tão habilitado assim para fazer aquilo que Jesus chamou. Ou talvez a gente está na fase de tomar uma decisão difícil, de renunciar a algo que precisa ser renunciado, para que tudo isso agora se transforme em uma atitude missionária. Uma atitude vocacional, uma atitude de que eu vou cumprir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Sabe? E como a gente costuma terminar, eu termino com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que fale ao nosso coração claramente em que fase nós estamos. Que o Espírito Santo nos dê aquilo que é necessário para a gente cumprir essa etapa. Sabe, se nós estamos na fase da transparência, da vulnerabilidade, que o Senhor nos dê verdade para isso. Se nós estamos na fase da capacitação, que o Senhor nos dê humildade e paciência para isso. E se nós estamos na fase da renúncia, que o Senhor nos dê coragem para isso. Que o Espírito Santo nos encontre de uma forma tão sublime que nós venhamos ter plena convicção que nós vamos transformar toda essa teoria aqui, ouvida, aprendida, em um passo prático, em uma atitude. Esperar não é mais uma opção para nós. Sabe, que o Espírito Santo nos encoraje, nos incomode a tal ponto que todas as nossas ansiedades e angústias se transformem em passos práticos. E que o Espírito Santo te console com a maior verdade que talvez você possa ouvir aqui. O Senhor está te preparando para algo maior do que aquilo que você já viveu. Pescadores de peixes podem se tornar pescadores de homens. E você entenda que aquilo que você está deixando para trás é muito menor do que aquilo que você vai encontrar lá na frente. Que o Espírito Santo de Deus nos encoraje com essa verdade de que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que aquilo que o Senhor pede de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ajude e que o Senhor faça de nós os pescadores de homens. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu te vejo no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você se sentir confortável, deixa aqui nos comentários em que nível da preparação do seu chamado você se encontra
E saiba que se você já passou por essa fase uma vez, é possível que ela se repita e tá tudo bem. O Senhor tá te levando para um próximo nível. Por falar nisso, talvez esse seja o tema do nosso próximo vídeo. O que fazer depois que você dá o primeiro passo? Será que existe um próximo nível esperando por nós? Eu te encontro aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.